Bom, eu vou terminar a série Waymaker. Foi uma série que marcou demais a nossa história. E para quem não sabe, essa canção, ela marcou o início de um novo ciclo pra gente. Quando um grupo do Haiti veio aqui, do nada, a gente deu a oportunidade deles cantarem. Eles começaram a cantar em português, em francês. E aí do nada eles começaram a cantar essa música e a igreja inteira foi incendiada. E era uma música que durante a semana inteira eu e Kezinha, a gente estava sendo envolvido por ela. E eu entendi que Deus queria falar sobre esse tema, um Deus que constrói caminhos. Então eu peguei características de Deus que essa música declara, e a gente fez a nossa série pautada nisso. Então nós falamos sobre um Deus que constrói caminhos onde não existem. Você pode estar no meio do deserto, Ele vai até você te encontrar. Você pode estar no meio de uma tempestade, Ele vai encontrar você lá também. Na segunda semana a gente falou sobre um Deus de milagres, um Deus que envergonha a lógica, um Deus que não está preocupado com o que a física diz que pode acontecer. Ele foi quem criou a física, então Ele muda o que Ele quiser, na hora que Ele quiser. Você está comigo? Diga amém. Um Deus que não se move por diagnóstico, pelo contrário, a glória dele é contrariada dos diagnósticos médicos. A glória de Deus é fazer com que Ele se mova em meio a impossibilidades. Na terceira semana, eu falei sobre um Deus de promessas. Quantos têm promessas de Deus? Quantos carregam promessas de Deus? Você sabe qual é o significado de promessa? É uma garantia de que alguém vai fazer algo. Pastor, eu tenho uma promessa. Então não se turve o vosso coração, não se preocupe. Se você tem uma promessa de Deus, você tem uma garantia que o próprio Deus te deu de que Ele vai fazer algo em você. Você está comigo? Diga amém. Então nessa última semana eu quero falar sobre um Deus que é a luz na escuridão. O que significa um Deus que é a luz na escuridão? Significa que nos momentos mais sombrios Ele se manifesta. Nos momentos mais difíceis, quando parece que não tem mais jeito, Ele se revela. Nos ambientes que a gente tem até vergonha de estar, Deus fala com a gente no meio desses ambientes e fala: ei, você não nasceu para estar aqui. Não foi para esse ambiente que eu te formei. Quantos testemunhos eu tenho de pessoas que estavam extremamente drogadas no meio de boates e o Espírito Santo falou com ele: ei, eu sinto saudade de você, sai daí. O próprio Theo Hayashi lidera o Dunamis Movement, estava à frente do Descend, junto com algumas outras lideranças. Ele estava nos Estados Unidos fazendo college, ele estava com os amigos no meio de uma noitada, e ele falou que ele foi para o banheiro, se eu não me engano. Ele começou a ficar meio sóbrio, meio careta. Ele foi para o banheiro, lavou o rosto, e o Espírito Santo falou com ele: sai daí, esse não é o teu lugar. Isso é uma luz que invade a escuridão. Parece que está tudo bem, mas Deus sopra no teu interior e fala: você não nasceu para esse lugar. Ele saiu, foi para casa, e quando chegou lá, ele falou que só havia uma palavra no espírito dele, só havia uma palavra. Ele botou na internet, pesquisou, e ele não tinha ideia do que era. Quando ele botou aquela palavra, era o Jocum. Ele já se inscreveu e foi direto para a base deles aqui no Havaí, e de lá Deus começou uma história incrível com ele. O que eu quero dizer com você é que você pode estar enfrentando um momento sombrio, seja nas tuas emoções, no teu casamento, seja na tua jornada de fé, seja na tua vida financeira. Ei, não existe um lugar tão escuro a ponto de Deus não poder penetrar lá e mudar a tua realidade. Não existem trevas que consigam resistir ao poder da luz de Deus. Você está comigo? Diga amém. E é sobre esse Deus que eu quero falar. Ele que é esperança para o perdido, é a luz que dissipa as trevas. Ele estabelece paz em meio ao caos. Ele invade lugares escuros, Ele muda histórias, Ele reconstrói destinos. Essa semana eu estava conversando com um médico, no dia que a gente foi fazer o exame do nosso bebê, e a gente estava falando sobre cirurgias, a diferença entre o sistema de medicina daqui, o sistema de medicina do Brasil, enfim. E ele falou algo interessante. Ele pegou uma cirurgia como exemplo. Ele disse: sabe, André, isso é muito poderoso, cara. Ele disse: sabe, André, no Brasil, essa cirurgia tem um índice de mortalidade de 8%, ou seja, 92% não tem problemas nenhum e 8% se perdem. E ele disse: em países desenvolvidos, o índice de assertividade dessa cirurgia é de 98%. Ele falou: sabe o que é interessante? Para toda a comunidade médica, 6% não parece um número tão grande, mas para cada pessoa que compõe esse percentual, a sua vida é única. Pastor, onde é que você quer chegar? Eu quero dizer uma coisa. A gente falar que existe uma geração indo a passos largos para um lugar sem volta, às vezes parece frio, distante,
Mas quando a gente entende que para cada uma dessas pessoas a sua história é única, a gente é consumido por um senso de urgência. Eu posso nessa manhã estar pregando para alguém que vai ouvir falar de Jesus pela última vez. Eu posso estar pregando para alguém que nessa manhã vai confessar Jesus de tal forma que a sua vida nunca mais vai ser a mesma. Alguém está entendendo o que Jesus está fazendo aqui nessa manhã? Existe poder na palavra liberada, existe poder num ambiente como esse, existe poder numa atmosfera de milagres como essa. Então, o que eu quero dizer é que para quem está no meio da escuridão, saber que existe uma luz que pode libertar, que pode trazer claridade, clareza sobre os seus caminhos, irmão, é a única oportunidade que ele tem. E durante um tempo isso me incomodou, o fato de falar sobre características de Deus e perceber que nem todo mundo queimava por isso. Às vezes eu ministrava sobre milagres, eu percebi que parte do auditório não queimava por isso. Você fala sobre libertação, parte do auditório não queima por isso. E Deus falou comigo algo muito específico. Filho, para quem precisa de um milagre, Ele sabe o poder que é eu retirá-lo do inferno onde ele estava. É como aquela mulher, e eu já falei sobre isso há meses atrás, como aquela mulher lavando os pés de Jesus. Ela era mal vista, os religiosos estavam incomodados porque ela estava lá. Os religiosos, no seu pensamento, a Bíblia diz que estavam julgando Jesus por deixá-lo ser tocado por ela. Alguns pensavam assim: se ele fosse de fato quem ele diz que é, não deixaria que essa mulher o tocasse. Jesus então, sabendo o pensamento que eles tinham, diz: olha, eu entrei aqui, desde que eu entrei você não me honrou, desde que eu entrei você não me deu um beijo, desde que eu entrei você não me deu óleo da unção para me honrar. Agora essa mulher, desde que chegou, está lavando os meus pés com lágrimas e está quebrando tudo que ela tem, lançando aos meus pés com os seus cabelos, ela seca os meus pés. Sabe o que Jesus está dizendo para aqueles religiosos? Só quem foi retirado do inferno sabe do inferno que saiu. Então não chame de desperdício aquilo que Jesus chama de adoração, irmão. Só quem foi marcado pelo sangue do Cordeiro sabe quem era e da onde foi livrado. Eu estava essa semana conversando com um casal de amigos e a Kezinha falou: sabe, os pais do André são apaixonados com ele, eles vibram muito com o ministério e tudo que Deus está fazendo. E aí o casal falou: uau, que legal. Eu falei: sabe por que eu acho que isso acontece? Não é só porque Deus tem feito coisas na nossa vida, é porque os meus pais sabem de onde Deus me tirou. Não é que eu estava num ponto neutro e Deus fez, eu estava completamente perdido, eu era um cara extremamente problemático. Você consegue imaginar meu pai com 15 anos, me vendo envolvido com problemas em delegacia, batendo de carro, alcoolizado, caminhando a passos largos para um destino não tão bom, 15 anos de idade, sendo espancado na saída de uma boate. Eu fiquei mais de um mês com a minha boca toda amarrada, porque eu tive uma fratura na minha mandíbula, e eu só podia tomar a comida de canudinho, a minha boca não podia abrir. Fraturaram minha mandíbula, eu tive corte no nariz. Imagina esse cara que com 15 anos de idade estava caminhando a passos largos para se perder. O que acontece? O Evangelho invade a minha vida, a luz de Deus invade a escuridão da minha história. E aí, anos depois, alguém que não sabia o caminho começa a revelar o caminho. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. O que eu quero compartilhar com você é que Deus quer muito mais do que trazer luz para os nossos ambientes. Deus quer que agora que você foi iluminado pelo poder da palavra, se torne um farol para mostrar o caminho para quem não sabe. Pessoas vão procurar em você palavras de sabedoria, conselhos. Pessoas vão procurar em você, olhar para aquilo que Deus fez e vão acreditar: se Deus fez na vida dele, vai fazer na minha vida também. Tem alguém que crê nisso? Pelo amor de Deus, você pode levantar suas mãos, você pode levantar e aplaudir a Ele, você pode declarar isso. Diga: pessoas desejarão viver algo novo com Deus, porque vão ver o novo de Deus em mim. Deus quer invadir, irmão, quartos escuros, nossos piores cenários. Deus quer invadir lugares de luto. Deus quer invadir casas que não têm esperança mais. Deus quer invadir pessoas que, por mais que estejam prosperando, não se sentem felizes. Deus quer invadir todo o vazio. Entenda isso em nome de Jesus. O Evangelho não é uma resposta apenas social. Quando eu vim para Miami, algumas pessoas perguntaram: pastor, por que vocês não abrem igreja na África? A gente tem também. Por que vocês não abrem igreja em tal país? A gente tem também. Mas entenda isso: o Evangelho não é uma resposta ao pobre. O Evangelho é uma resposta à criação. Não tem a ver com quanto você tem, tem a ver com o vazio que você carrega. Existem pessoas em Miami caminhando a passos largos para a morte. Pessoas que são extremamente prósperas e não desejam mais viver. Assim como existem pessoas extremamente humildes que são um exemplo de vida para nós. O Evangelho não é apenas justiça social. O Evangelho é paz, amor e alegria. Você está comigo? Diga amém.
E é sobre isso que eu quero falar nessa manhã. Uma pergunta que eu fiz algum tempo atrás, eu quero fazer nessa manhã: quanto vale um novo começo, irmão? Se a gente pudesse mensurar quanto vale um novo começo, para o filho pródigo, para o pai do filho pródigo, valeu a sua honra. Ele fez o que nenhum homem naquela época faria. Ele correu na direção do filho. Ele deu honra para quem não merecia aos nossos olhos. Quanto vale um novo começo? Para aquela mulher aos pés de Jesus, valia tudo que ela tinha. Ela pegou o vaso e quebrou, como se ela dissesse: não tem mais para onde voltar, eu não vou guardar nada, é uma vida sem reservas, all in. Quanto vale um novo começo para Pedro? Alguém que poderia ser conhecido como um pescador pela sua família, mas se tornou agora pedra fundamental na construção da igreja primitiva para toda a história. Quanto vale um novo começo para alguém como Davi, que pecou, mesmo sendo um homem segundo o coração de Deus, mas encontrou em Deus misericórdia e se tornou parte da genealogia de Jesus. Uma das características que comprova o fato de Jesus ser o Messias é porque ele vem da raiz de Davi. Quanto vale um novo começo, irmão? Para uma mãe que achava que o filho não voltaria mais e Jesus libertou das drogas e hoje ele está fluindo no chamado. Quanto vale um novo começo? Para alguém que tinha um diagnóstico médico contrário, tudo dizia que não iria sobreviver e hoje dá testemunho de milagres e fala a respeito de um Deus que cura. Quanto vale um novo começo? Sabe, para Deus valeu, custou tudo. Quanto vale um novo começo para Deus? Tudo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele entregou o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Sabe, se você perguntasse para Deus: Deus, quanto vale o meu novo começo? Ele diria para você certamente: vale tudo para mim, porque eu entreguei tudo que eu tinha de melhor para ter você de volta. Irmão, o Evangelho é a maior história de amor. O Evangelho não é um livro de leis apenas. Por isso que tantas pessoas têm dificuldade em ter prazer na palavra, porque aprenderam que o Evangelho é um livro de regras que diz o que você pode e o que você não pode. Não, é muito mais do que isso. A Bíblia não é um livro de regras, apenas um manual de instruções. Ninguém lê um manual de instruções quando ganha nada novo. Você ganha você ganhou um Tesla, irmão. Você não vai abrir o porta-luva para ver o manual de instruções. Você está comigo? Você ganhou um apartamento, você não vai querer olhar a planta elétrica, saber os disjuntores, você vai mergulhar e usufruir. E por que muitas vezes a gente não encontra prazer na palavra? Porque alguém nos ensinou em algum momento que a Bíblia é um manual de instruções. Não. A Bíblia é o maior romance que já foi escrito. Fala a respeito de um Deus que te amou de tal maneira que Ele aceitou a possibilidade de abrir mão de Jesus por alguns dias, mas Ele não aceitou a ideia de abrir mão de você para sempre. Tem alguém que é apaixonado por Jesus aqui? Tem alguém que quer mais de Deus essa manhã? Então, quando a gente fala de um Deus que é a luz na escuridão, a gente precisa entender qual é o valor da luz que invade a escuridão. Só quem está em trevas sabe. Qual é o valor da luz que muda histórias? Só quem está vivendo um momento difícil sabe. Quanto vale um novo começo? Salmos 18, 28 diz: Tu, Senhor, mantens acesa a minha lâmpada. O meu Deus transforma em luz as minhas trevas. Você sabe o que significa manter acesa a minha lâmpada? Significa que todo mundo pode achar que a minha história não vai mais ter um fim. Deus está falando: não. Aquilo que parecia o final da tua história é só um capítulo dela, é só uma pedra fundamental que eu vou estabelecer, um milestone, é um marco histórico. Quando a palavra de Deus diz que Ele mantém acesa a minha lâmpada, está dizendo que eu posso estar cansado, mas Ele tem renovo. Eu posso estar frustrado, mas Ele tem alegria. Eu posso estar perdido, Ele tem um novo começo. Eu posso estar até desistindo do chamado, mas Ele não desiste de mim. Salmos 18, 28 diz: Tu, Senhor, mantens acesa a minha lâmpada. O meu Deus transforma em luz as minhas trevas. Com o teu auxílio eu posso atacar uma tropa. Com o meu Deus eu posso transpor muralhas. Esse é o Deus cujo caminho é perfeito. A palavra do Senhor é comprovadamente genuína. Ele é um escudo para todos que nele se refugiam. Pois quem é Deus além do Senhor? E quem é rocha senão nosso Deus? Ele é o Deus que me reveste de força e Ele torna perfeito o meu caminho. Salmo 139, 7 e 12 diz: Para onde eu poderia escapar do teu espírito? Para onde eu poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estarás. Se eu subir como as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me susterá. E aqui é algo incrível quando
O salmista diz: mesmo que eu dissesse que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor, eu verei que nem as trevas são escuras para ti. A noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são como luz. Você pode levantar suas mãos em nome de Jesus e declarar: Jesus, não existe nenhum ambiente escuro que o Senhor não possa transformar. Diga: as minhas trevas, os meus medos, diga: os meus gigantes não são demais para o Senhor. Diga: eu confio no Senhor, eu descanso no Senhor, eu espero no Senhor. Sabe, a grande verdade, irmão, é que não há trevas para quem está em Cristo. Não há trevas para quem está em Cristo. 1 João 1,5 diz: e essa é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele treva alguma. Deixa eu repetir isso, porque alguém vai vibrar com isso. 1 João 1,5 diz: e essa mensagem que dele ouvimos e anunciamos, Deus é luz e não há nele treva alguma. Deixa eu te falar uma coisa. João 15 diz: ele é a videira verdadeira, nós somos os ramos, nós fomos enxertados em Cristo. Entenda isso em nome de Jesus. Então a palavra está dizendo: Jesus é a base e eu fui enxertado nele, ou seja, eu estou em Cristo. Faz sentido para alguém? Então se a palavra está dizendo que em Deus não há trevas, e se a palavra está dizendo que nós em Cristo estamos plantados em Deus, significa que se não há trevas em Deus, não há trevas em mim. Não há nada capaz de suportar o poder de ressurreição que em nós habita. Não há nenhum sonho que pareça morto, não há nenhum milagre que pareça impossível, não há nada que resista o poder que em nós habita. João 8,12 diz, falando novamente ao povo, Jesus então disse: eu sou a luz do mundo, e quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Você pode declarar isso? Diga: eu tenho a luz de Deus em mim. Alguém está recebendo essa mensagem? Faz sentido para alguém? De verdade, faz sentido? Deixa eu te levar para um lugar. Vamos lá para o princípio. Pastor, em algum momento você já falou disso, eu sei, mas são fundamentos da fé, não tem como fugir. Paulo diz: qualquer evangelho que for pregado diferente do que nós anunciamos é anátema, é maldição, não tem para onde fugir. Gênesis 1:1, você está comigo? Diga amém. No princípio Deus criou os céus e a terra, ponto. E a terra era sem forma e vazia. Se eu só abrir um parênteses, existem alguns teólogos, isso é uma linha teológica, eu não estou afirmando, mas existem alguns teólogos que acreditam que pode ter um intervalo de milhares ou de milhões de anos entre o versículo 1 e o versículo 2. Criou Deus os céus e a terra, ponto. E a terra é sem forma e vazia. Por que alguns acreditam isso, pastor? Porque alguns teólogos acreditam que não teria sentido Deus criar algo sem forma e vazio. Então, alguns teólogos acreditam que quando Satanás e os seus anjos foram lançados dos céus, causaram grande destruição, e aí então a terra se encontra sem forma e vazia, e havia trevas, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Você está comigo ainda? Diga amém. E olha o que a Bíblia continua dizendo: e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então disse Deus: haja luz, e houve luz. E Deus viu que a luz era boa, então separou luz e trevas. Então Deus chamou a luz dia e as trevas chamou noite, e passaram-se então a tarde e a manhã, e esse foi o primeiro dia. Sabe o que eu acho interessante? É que a Bíblia diz que a terra estava sem forma e vazia, e havia trevas. Presta atenção nisso. Então Deus diz: haja luz, e houve luz. Só que o que é interessante é que o sol, a lua e as estrelas só foram criados por Deus no quarto dia. Eu não entendi ainda, pastor, onde você quer chegar. Vou te explicar. Eu creio que a luz revelada desde o princípio não é a luz do sol, mas é Jesus, a luz dos homens. Desde o primeiro dia Deus está chamando Jesus para participar da sua criação. É por isso que lá em João diz: porque no princípio ele era o verbo, e o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, e todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. É por isso que lá na frente, no sexto dia, quando ele vai formar o homem, ele diz: façamos então o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Jesus já estava lá. Você está comigo? Diga amém. Então olha que interessante, o sol e a lua foram feitos dias depois. Gênesis 1,14 diz: e disse Deus:
Haja luminares no firmamento do céu para separar o dia da noite. Sirvam eles de sinais para marcar estações, dias e anos. E sirvam de luminares no firmamento do céu para iluminar a terra. E assim foi. Então Deus fez 2 grandes luminares. O maior para governar o dia e o menor para governar a noite. E fez também as estrelas. Então Deus colocou no firmamento do céu para iluminar a terra, governar o dia e a noite, separar a luz das trevas. E Deus viu que era bom. Passaram-se então a tarde e a manhã, e esse foi o 4º dia. Pastor, não entendi ainda, eu vou te explicar, irmão. A Bíblia está dizendo que Jesus, a luz dos homens, está desde o princípio. Você não entendeu, você não pegou ainda. Jesus, a luz dos homens, está desde o princípio. Ok. Mas o que muda na nossa história então a partir do verbo se tornar carne? É porque Jesus sempre esteve aqui, mas há 2000 anos atrás ele se tornou homem. E o que muda nisso é que a gente entende que por mais que Deus esteja em todos os lugares, ele não se manifesta em todos eles. Jesus está desde o princípio, mas quando foi chegada a hora, o Cordeiro de Deus tomou forma e ele inicia o ministério da reconciliação. Pastor, eu ainda não entendi, eu vou te explicar. Aquilo que desde o princípio já estava na terra, a luz dos homens, quando chega agora o tempo de Jesus tornar carne, ele diz, olha, João falava a respeito de mim, João Batista apontava a meu respeito, ele falava a respeito da luz, mas ele não era a luz. Agora entenda isso, ele falava a respeito da luz, mas ele não era a luz, mas eu sou a luz. Aí você vai falar, pastor, eu não entendi ainda, eu vou te explicar, irmão. O que a Bíblia está dizendo é que a luz dos homens, que foi anunciada por João Batista, o homem mais cheio do Espírito Santo, dentro do ventre de uma mulher até hoje, por mais que ele falasse a respeito da luz, ele não podia se tornar a luz. Mas a Bíblia está falando que depois que Jesus morreu e ressuscitou, ele então compartilhou com cada um daqueles que nele crê a essência de quem ele é. Então Jesus diz, ei, entendam isso, vocês são a luz do mundo. Ei, o que eu quero dizer é que aquilo que durante toda a criação não estava disponível, aquilo que nem o próprio João Batista conseguiu usufruir, Jesus disponibilizou para nós. Olha o que João diz, no princípio era aquele que era a palavra, ele estava com Deus e ele era Deus, ele estava com Deus desde o princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Alguém pode dizer glória a Deus por isso? Então surgiu um homem enviado por Deus, chamado João, e ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele todos os homens crescem. Ele próprio não era a luz, mas veio como testemunha da luz. Então estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens. Aquele que a palavra estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não reconheceu. Ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam e aos que creram no seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Pastor, se for para ele faz melhor, irmão, pelo amor de Deus. Fundamento da fé, a gente precisa estabelecer, não tem para onde correr. Pastor, como é que isso se aplica na minha segunda-feira? É simples. O Deus invisível se fez visível em Jesus. E hoje, o Deus invisível se faz visível em você. Por quê? Porque nos tornamos a luz, assim como Ele é. Presta atenção nisso, irmão. A palavra de Deus diz, olha, lá em Mateus 5,14, vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte, e também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca no lugar apropriado, e assim ilumina todos que estão na casa. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que todos vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Deixa eu te falar uma coisa, irmão, presta atenção nisso. Isso aqui é o que vai mudar a história da tua família. Se tem pessoas que ainda não se lançaram em Jesus, esse entendimento pode mudar a história de toda a tua casa. Alguém quer ouvir isso? Diga amém. A palavra de Deus está dizendo que quando estamos em Cristo nos tornamos luz. Então entenda isso. A graça quer expor você. Olha para mim. A graça quer expor você. Você sabe por quê? Porque todo milagre que você vive aponta para o Deus de milagre que te governa.
A graça quer expor você, porque toda frutificação que você vive aponta para quem é a raiz, aonde você foi enxertado. A graça quer expor você. É por isso que a palavra está dizendo, olha, assim brilha a luz de vocês, para que todos os homens vejam que Deus é real, vendo Deus em você. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Durante muito tempo, a gente ouviu uma teologia que dizia que ele cresça e eu diminua, mas quem falava isso era João Batista. João Batista era um profeta que estava no final de um ciclo. Presta atenção nisso, gente. João Batista estava no final de um ciclo. Era um profeta que estava debaixo de uma antiga aliança. Então ele dizia que ele cresça e eu diminua. João Batista finalizou um ciclo, mas Jesus começou um novo ciclo. E quando Jesus começa um novo ciclo, ele fala algo diferente. Ele diz, olha, agora que vocês brilhem, porque quando vocês brilham, eu brilho através de vocês. Agora que vocês resplandeçam, porque quando os homens olharem a glória de Deus na face de vocês, verão que Cristo ainda vive. João Batista estava no final de uma dinâmica, ele não entendia ainda de tal forma, que a Bíblia diz que quando Jesus começa a fazer milagres, andar com pecadores, sentar ao lado de pessoas que ninguém imaginava que ele sentaria, João Batista, a voz que clama no deserto, aquele que preparou o caminho, chegou ao ponto de ter dúvidas se Jesus era quem dizia que era. João Batista, não sei se você sabe disso, mas está na nossa Bíblia, chama alguns dos seus discípulos e ele está preso em cadeias e diz, ei, vai até Jesus e pergunta se de fato ele é quem anunciamos que ele era. Por que isso acontece? Porque João Batista está debaixo de uma dinâmica. Os sacerdotes não se misturavam, aquilo que era puro não se misturava com o que era impuro, mas ele começa a ter crise porque vê Jesus, aquele que ele dizia ser o Messias, andando com pecadores, comendo com pecadores, trazendo alguns homens que ninguém chamaria para perto para serem seus discípulos. João então fala, ei, será que esse cara é quem de fato ele é? Quando então os seus discípulos chegam até Jesus, Jesus ouve o que João falou e a resposta de Jesus é, ei, os cegos estão sendo curados e estão enxergando, os coxos estão andando, ei, milagres estão acontecendo. O que Jesus está dizendo basicamente João anunciou o caminho, mas ele não tinha ideia ainda do que seria uma nova aliança. Você sabe o que é a nova aliança? É o escândalo da graça. É Deus pegar aquilo que para muitas pessoas na época parecia uma gangue e chamar de ministério. É o Jesus Squad. Desculpa se isso te escandaliza, mas é verdade. Ele pega cobradores de impostos, ele pega homens de negócios e chama para andar perto deles. Irmão, se Jesus estivesse nos dias de hoje, chamaria pessoas que você certamente não traria para o teu ministério. Jesus chamaria para andar perto deles. Você sabe por quê? Porque aquilo que um dia foi pecado, agora em Deus superabundou como graça. Aquilo que um dia foi vergonha, agora debaixo dessa nova aliança se torna dupla honra. O que Jesus está dizendo para todo mundo, através de quem ele escolhe, não tem a ver com quão bom você é, tem a ver com quão bom eu sou. Jesus, ele mudou a dinâmica. Os sacerdotes não tocavam no que era impuro para não se contaminar. Jesus, ele fala, não, isso mudou. Os sacerdotes agora tocam naquilo que é impuro. E eu não vou me tocar, eu não vou me tornar aquilo que eu toquei. Aquilo que eu toquei vai se tornar quem eu sou. Então se você está enfermo, seja curado. Se você está cativo, seja livre. Se você está cansado, seja renovado. Se você está ansioso, receba o descanso que vem de Deus. É por isso que Jesus diz, ei, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Agora sabe qual é a boa nova do céu? É que Jesus não está mais andando entre os homens, mas ele compartilhou com você a continuidade desse ministério. A palavra de Deus diz, nós fomos reconciliados com Deus através do sacrifício físico de Jesus. Então agora recebemos dele o ministério da reconciliação. Meu irmão, o que a palavra de Deus está dizendo é aonde as pessoas vão encontrar a luz para a escuridão que elas têm. Levanta sua mão bem alto. Declara, em mim e na minha casa. Talvez você está pela internet em algum lugar do mundo, você está ouvindo essa mensagem daqui a anos, você vai falar, pastor, aonde eu encontro a luz que dissipa as trevas? Eu vou te falar, você encontra em todo aquele que nele creu, porque nos tornamos também a luz do mundo. Levante suas mãos em nome de Jesus. Deixa eu liberar algo sobre você. Não há escuridão capaz de impedir o que Deus deseja fazer. Não há lugares tão escuros e fechados capazes de impedir o romper de Deus sobre você. Pai, nós te pedimos nessa manhã, renova-nos, aviva-nos, liberta-nos, que a luz de Deus dissipe as trevas, que a luz de Deus renove o cansado, que a luz de Deus nos mostre o caminho, que a luz de Deus faça aquilo que nós não podemos fazer,
Que a luz de Deus nos dê instrução e sabedoria para andar em caminhos que a gente não sabe para onde deve andar. Pai, nós declaramos: seja feita a tua vontade, e assim brilha a tua luz em nós, para que o mundo veja e creia que Jesus ainda vive, porque Jesus vive em nós. Você pode declarar isso? Diga: Jesus vive em mim. Diga: Cristo em mim é a esperança da glória. Sabe, a palavra diz lá em Colossenses: Cristo em vós é a esperança da glória. Eu quero pregar nessa manhã, irmão, me ajuda, pelo amor de Deus, eu tenho que terminar. Cristo em vós é a esperança da glória. Eu lembro de uma palavra que a Alexandra, a esposa do Rodolfo Abrante, ela compartilhou quando esteve na nossa igreja. Ela falou: André, eu orava por vocês e eu via vários pontos de luz se acendendo em Miami. Vários pontos de luz se acendendo e ia começando a iluminar toda a cidade. Irmão, deixa eu te falar uma coisa: a luz que Deus derramou sobre a tua casa não termina em você, começa em você. A luz que Deus tem para você não é algo que vai fazer com que você feche as portas da tua casa e fale: ei, ninguém sai daqui para não se contaminar. Não. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. É o inferno que tem que temer o nosso avanço. Sabe, Martin Luther King, ele disse algo uma vez que eu acho que define o que a gente vai viver. Ele disse: o que me preocupa não é o silêncio, não é o grito dos maus. O que me preocupa é o silêncio dos bons. Deixa eu organizar isso dentro do que a gente está vivendo. O que me preocupa, irmão, não é o avanço das trevas. O que me preocupa é o recuo da luz. Então eu quero declarar em nome de Jesus: nós não vamos recuar. Nós e toda a nossa casa serviremos ao Senhor. Você crê nisso? Diga amém. Eu creio. Sabe, eu preciso terminar, mas eu quero compartilhar algo com você que tem sido engano para muita gente. Às vezes a gente pergunta: Deus, de que forma você vai me direcionar? Deus, me mostra o que eu preciso fazer. Pessoas vêm falar comigo: pastor, Deus não fala comigo, Deus não tem me instruído, Deus não tem me dado direção, eu não sei para onde ir porque Deus não tem falado comigo. Deixa eu te falar uma coisa, não se engane, a luz não é barulhenta. Você pode dizer isso para quem está do seu lado? Diga: a luz não é barulhenta. Eu não sei se você já percebeu, mas quando você entra no teu quarto, está tudo escuro lá. Você coloca a mão no interruptor e acende a luz. A luz não fala: ei, cuidado com a cama, está 3 passos à frente. O seu armário está no lado direito. A roupa que você falou que ia guardar tem 1 semana e não guardou ainda, está logo debaixo aí da cabeceira. Alguém vive essa experiência com a luz? Eu acho que nem a Alexa faz isso ainda. Por que isso não acontece? Eu vou te explicar. Porque pela luz você discerne o que sempre esteve lá, mas você não via. Irmão, presta atenção, eu estou finalizando aqui, mas isso pode gerar vida para alguém. Presta atenção nisso, em nome de Jesus. Salmo 119 diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Sabe, a luz que dissipa a escuridão não vai sempre dizer o que eu tenho que fazer, mas vai fazer com que eu consiga enxergar o que sempre esteve lá. Tem pessoas que falam: pastor, eu me converti e parece que algumas coisas estão piores. Não estão piores, é porque agora você consegue enxergar o lodo que você estava envolvido. Agora você consegue enxergar o quanto você estava cansado. Agora você consegue enxergar o quanto as aflições e circunstâncias tentavam te tornar cativo. Mas deixa eu te falar, a luz que dissipa as trevas vai fazer com que os seus olhos sejam abertos. Você pode declarar isso comigo? Diga: Deus, abra os meus olhos para que eu possa enxergar. Efésios 1:18 diz: eu oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual Ele os chamou, e as riquezas da gloriosa herança dele nos santos, e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Esse poder Deus exerceu em Cristo, ressuscitando dos mortos. O nosso Deus ressuscitou. Alguém pode celebrar isso em nome de Jesus? E esse poder Deus usou em Cristo, ressuscitando dos mortos e fazendo assentar-se à sua direita nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, de todo nome que se possa mencionar, não apenas nessa era, mas também na que há de vir.
Porque Deus colocou, levanta suas mãos e deixa eu liberar sobre você. Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés e designou como cabeça de todas elas a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer situação. A palavra está dizendo, ei, Deus colocou debaixo de Cristo todas as coisas, sejam domínios, principados, sejam doenças, ou sejam cadeias, sejam correntes, sejam pecados, seja o que for que tenta te paralisar. Deus colocou debaixo dos pés de Jesus, e Ele está dizendo, e vocês são o corpo de Cristo, e receberam a plenitude que enche tudo e todos. Então o que Deus está dizendo é, se todas as coisas foram colocadas debaixo dos pés de Jesus, tudo aquilo que tenta te paralisar já foi colocado debaixo dos seus pés também. Salmos 27:1 diz, o Senhor é minha luz e a minha salvação, a quem eu temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem eu me recearei? Salmos 37:5 diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo Ele fará, e Ele fará sobressair a sua justiça como a luz, e o teu juízo será como o meio-dia. João 15:16 diz, ei, vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem bom fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda tudo o que pedirem em meu nome. Irmão, eu não sei você, mas eu estou queimando por Jesus nessa manhã. Eu quero te convidar a ficar de pé no seu lugar. Eu quero liberar palavras de vida junto com você. Não importa a escuridão que tentou te oprimir, não importa as circunstâncias que tentaram te parar. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Agindo Deus em nosso favor, quem impedirá o seu agir? Em nome de Jesus, feche seus olhos, levante suas mãos o mais alto que você puder. E não se distraia, irmão. Deixa Deus renovar você, deixa Deus encher você, deixa Deus fluir sobre você. Nós queremos há poder no nome de Jesus para quebrar cadeias, há poder no nome de Jesus para mudar histórias.